Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto atualizando a situação do processo de recuperação judicial da 123 milhas, Hot Milhas. Vamos falar do despacho de processamento. Se liga nesse vídeo, pessoal. Bem, meus amigos, um prazer estar aqui com vocês, atualizando 123 milhas, e de antemão já peço que se você gostou, deixe seu like, compartilhe o conteúdo, deixe aqui a sua pergunta. Várias pessoas estão questionando, fazendo perguntas em como proceder no caso da 123 milhas. Afinal de contas, pessoal, nós temos só de clientes, né, que compraram aí passagens, pacotes, mais de 5 milhões de pessoas, né, que transitavam ali dentro dessa plataforma virtual. E possivelmente você aí está passando por esse momento como credor e tem algumas dúvidas. Mas vamos lá. Recordando, 123 milhas e Hot Milhas fizeram um pedido de recuperação judicial. Esse pedido foi apresentado em Belo Horizonte, que é a comarca competente, na primeira vara empresarial. Temos um processo de mais de 2 bilhões de reais, cujos maiores credores são os clientes, né, que fizeram essas compras de pacotes, passagens, enfim, muitas pessoas no nosso país estão passando por esse momento. Bem, com esse pedido de recuperação, o processo foi concluído, ele foi para a juíza responsável do processo para que ela analisasse o pedido. E o que fez a magistrada nesse primeiro despacho, vamos colocar assim, ela tinha uma opção que a Lei de Recuperação Judicial fornece no artigo 52A, que é a constatação prévia. Pedir para que um profissional fizesse a constatação das condições apresentadas pelo 123 milhas de Hot Milhas, da regularidade documental, mas ela dispensou essa constatação prévia pelas razões que ela fundamentou no entender dela nesse despacho e partiu para os pontos que ela entendeu como relevantes. Esse é chamado despacho de processamento. Você que não é advogado, advogada, ou que não entende de recuperação, não houve a concessão da recuperação. Não, esse despacho de processamento, ele somente permite o prosseguimento do processo. Diz assim, 123 milhas e Hot Milhas estão em recuperação judicial com um processo, mas ainda inicial, vamos processar, vamos prosseguir com esse processo. E a juíza estabeleceu algumas condições, e são essas que você precisa ter muita atenção. A primeira delas é que as recuperandas, elas apresentem um plano de recuperação em 60 dias. Isso mesmo, 123 milhas, Hot Milhas deverão trazer aos autos no processo um plano de recuperação judicial. Como que ela, fará uma proposta para pagar os credores, dentro das classes, dentro dos valores, com os deságios que ela fará, pagamentos alongados, enfim, ela trará esse plano em 60 dias. Também foi nomeado um administrador judicial. No caso, são dois auxiliares do juízo, eles vão dividir funções para que dê o suporte do processo de recuperação judicial. O administrador não vai administrar 123 milhas, não. Administrador judicial vai auxiliar no processo, analisando os credores, tratando dos credores, dando informações para o juízo. Como são dois, já foi estabelecido pela magistrada que crie uma plataforma virtual para facilitar o envio de documentação, contato com os credores. E aqui já antecipo, teremos a publicação do edital dos credores. Esse edital, bem, será muito extenso, com a lista dos credores. Você, como um credor, deve, e muita atenção aqui, verificar na lista de credores se você está presente, se está na classe correta e se o seu crédito está correto. Se porventura tivermos alguma incorreção, você deve fazer essa correção, habilitação, junto ao administrador judicial, no site que será disponibilizado, no canal de comunicação, não no processo. Eu já observei no processo de recuperação judicial que muitos advogados estão peticionando, fazendo habilitações de crédito. Não é assim que funciona, tanto que a magistrada pediu para retirar essas petições. As habilitações serão feitas diretamente com o administrador judicial, que
checando novas informações, ele refaz, ele adequará essa lista com as novas informações. Então nós teremos de um lado 60 dias para a recuperanda apresentar o plano e 15 mais 45 dias para o administrador judicial, junto aos credores, nesse contato na plataforma virtual, montar o quadro correto de credores. É isso que deve acontecer. Veja, o credor nesse primeiro momento não precisa de um advogado ou de uma advogada. Ele precisa somente checar se o nome está na lista de credores e fazer o contato com o administrador. Pode contratar um advogado, advogada para isso? Claro, até para acompanhar o processo. É até recomendável, tá? Mas se você não tiver condições, né, quiser fazer isso por conta própria, você não precisa nesse primeiro momento. Pois bem, o que mais a juíza estabeleceu? Ela determinou algo muito interessante. Ela fez o seguinte, olha, determina a administração judicial, esse administrador, para já apresentar um relatório contábil independente de ser deferida uma futura auditoria. Com qual finalidade isso aí? Para apresentar se teve alguma fusão, aquisição, a criação de grupo econômico ou patrimonial, para fins de constatar se teve alguma possível irregularidade da 123 milhas ou Hot Milhas, que possa afastar a boa-fé. Ou seja, olha, eu quero saber se teve alguma irregularidade ou possível, pois se desviaram patrimônio, né, caso isso tenha acontecido, alguma irregularidade, arquitetaram alguma coisa, vamos colocar dessa forma, caberá à juíza então utilizar dos mecanismos judiciais para bloqueio de patrimônio, desfazimento de eventuais atos praticados para beneficiar os credores. Isso tudo, pessoal, é hipotético. A juíza está tomando precauções. Tanto que ela diz o seguinte, como nós temos uma grande quantidade de credores aqui nesse processo, ela permite a intervenção de todos os órgãos colaboradores que possam informar, mediar, apresentar proposta, fiscalizar o processo, né, como os órgãos de defesa do consumidor. É um processo muito amplo, muito grande, e essas entidades serão aceitas para essa finalidade. E a juíza adverte, olha, eu posso usar, inclusive, de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, se tiver alguma irregularidade, eu posso desconsiderar a pessoa jurídica e atingir os sócios também em patrimônio, em atos lesivos aos credores, se eles tiverem acontecido, evidentemente. Outro ponto importante que a juíza ponderou é a viabilidade de utilizar de transação, mediação e cooperação para tentar uma solução aí para esse caso ao longo do processo de recuperação. Isso mesmo. Terão essas outras medidas, que a lei de recuperação, lá nos artigos 20A, B, C e D e E, ela permite utilizar de mediação, conciliação, formas de solucionar eventuais pendências nesse processo, inclusive com os credores. Enfim, essa foi mais uma medida que a juíza já deixou, inclusive notificando, dando informação para que os órgãos auxiliares da justiça, né, possam colaborar dessa forma. O que mais que a juíza fez? Bem, ela, e aqui um ponto importante, ela suspendeu, e assim está o despacho, veja só, ordena a suspensão pelo prazo de 180 dias, contados da publicação dessa decisão, de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora, que é 123 milhas, Hot Milhas, cabendo a elas, né, as recuperandas, outros meios de comunicação institucional entre tribunal e comunicá-las aos juízos competentes. O que determinou a juíza? Olha, recuperandos, vai em cada processo lá e comunica dessa decisão que o processo tem que estar suspenso. Então você aí que tem processo contra 123 milhas, eles serão suspensos. Você que tem aí eventuais liminares contra 123 milhas, creio que elas não serão cumpridas, pois agora o juízo da recuperação judicial é o único competente para deliberar sobre as recuperandas, né? E não esses outros juízos de juizado especial. Nossa, professor, então eu não vou viajar? Bem, se você não teve bilhete emitido, se não tem a garantia já perante hotéis quanto a esse cumprimento, provavelmente não. Você se tornou um credor e terá sua reparação ou recebimento do seu crédito dependendo do que ficar decidido aqui lá no processo, nesse processo de recuperação judicial. Ah, professor, como é que eu faço? Minha viagem está chegando. Infelizmente, você não tem outro caminho porque a competência agora
é do juízo da recuperação judicial. Esse é o único caminho. Não há outros meios a não ser dentro da recuperação judicial. Se estão passando para vocês essas alternativas, tenham muito cuidado. Estou sendo bem transparente e objetivo e direto com vocês para as medidas que devem ser tomadas. Lá na frente, depois da apresentação do plano, provavelmente teremos uma assembleia, uma reunião, para votar esse plano ou ajustá-lo. Esse plano sendo aprovado, você terá um crédito para receber de acordo com o que for votado para o seu plano. Se não for aprovado, rejeitado, decretação da falência, convola a recuperação em falência dessas empresas. E um ponto muito relevante, enquanto isso, a 1, 2, 3 milhas e Hot Milhas continuam funcionando, né? E essas novas obrigações de hoje, amanhã, etc., elas não farão parte da recuperação judicial. Isso mesmo. Se você comprar hoje um pacote na 1, 2, 3 milhas, se ela não cumprir com você, ela não faz parte da recuperação judicial. Você pode processá-la, e aí não é competência do juízo da recuperação, não. São novas obrigações. Não se esqueçam disso. Ou seja, isso é para mostrar que a empresa, vendendo novos pacotes, passagens, etc., ela tem que cumprir com isso, até mesmo para que não tenha um reflexo negativo na recuperação, e isso não faz parte da recuperação judicial. Isso é muito relevante e até saudável para que a empresa possa continuar a atividade, né, tenha capital para bancar o processo de recuperação, para bancar a reestruturação, para que ela tenha condição financeira de honrar esses compromissos ao longo do tempo que teremos. Então, esse é um ponto extremamente relevante. O que mais não entra na recuperação, professor? Olha, não entra aqueles créditos excluídos, como tributário, não entra também alienação fiduciária, arrendamento mercantil, venda com reserva de domínio. Essas exclusões estão na lei. Então, provavelmente não vai atingir você, que é consumidor, cliente, né? Não é portador desse tipo de crédito, mas fique ciente quanto a essas questões. Professor, mas e o crédito trabalhista, aquela ação trabalhista lá? Ela continua, ela não fica suspensa, não. Ela continuará até que ocorra, né, a liquidação para que seja executada. A execução, sim, é que será suspensa e não o processo trabalhista. E o processo trabalhista continua lá na vara do trabalho, né, na seara trabalhista. O fiscal permanece na seara fiscal também. Não haverá um juízo universal para eles. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe o conteúdo, deixe seu comentário. Se tiver interessado, entra no nosso canal do Telegram aqui. Se precisar de alguma ajuda, né? Professor, me ajuda. Deixa o contato aqui para vocês, para que eu possa esclarecer, dar um suporte para aqueles que estão aí passando por esse momento. Grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo, pessoal.